Olá e seja bem-vindo a mais uma aula e agora a gente vai criar o menu do nosso portal, né? Então, só olhando aqui a nossa imagem, a gente tem esse menu, vamos ver logo a altura dele. A altura dele é de 39, deve 40 pixels, né? Vamos arredondar para 40 pixels. Você vem aqui, ó, 40 pixels, ok? Então, a altura do meu menu é 40 pixels. Se a gente vir aqui, temos o topo 2, logicamente o menu vai ficar abaixo do topo 2, né? Então, div class menu e vamos criar aqui o nosso menu. Eu vou dar só alguns espaços aqui para a gente ficar vendo no meio da tela e não lá embaixo, né? Então, temos aqui o nosso menu e a primeira coisa, vamos botar algumas propriedades nele aqui. Então, nosso menu, vamos dar aqueles espaçamentos aqui também. Então, ok. Primeira coisa, a altura 40 pixels, né? Porque a largura dela vai ser do tamanho da tela inteira, se a gente não falar. E 40 pixels e a cor vai ser vermelha. Ok? Vou trocar aqui o vermelho para ficar vermelho aqui em hexadecimal também. Então, se a gente vir, ó, ele já está aqui na posição certa, tudo bonitinho. Tudo bem? Então, criado isso, uma outra coisa você percebe. O nosso menu usa também o mesmo esquema do topo de cima e do topo 1, né? Que é o esquema do espaçamento de conteúdo. Na verdade, todo o nosso portal usa isso, né? Então, beleza, vamos lá. Vamos criar isso para o menu também. A gente vai vir aqui e vai criar o nosso menu int. Criando aqui, vamos criar as propriedades, botar as propriedades nele, que vão ser a primeira delas, largura 100%, max width, quanto é 1000 e quanto? 1040 pixel, margin alto, tá? E a altura 40 pixels, assim como o meu menu original. E um background color para a gente conferir se está tudo ok. E ok, ó, tá aqui o nosso menu, começa nessa parte do site, vem até essa parte, tudo maravilha. Então, vamos agora criar o nosso menu de verdade. Tirar esse background. E, normalmente, menu, a gente utiliza uma lista desordenada para criar o nosso menu. Então, você já viu sobre lista desordenada, né? Então, a gente faz um UL e li. Na verdade, a gente já criou aqui, então já te expliquei todo esse conceito, né? Então, vamos criar a mesma coisa aqui. UL li, que vai ter os menus Home, Economia, Entretenimento, vamos lá. Home. E aí eu vou copiar e colar vários aqui. Economia, Entretenimento. O que mais? Esportes, Geral, Notícias, Polícia. Esportes, Geral, Notícias, Polícia e Vídeos. Vídeos. Ok, temos aqui a nossa lista desordenada. Então, ó, tá aqui os itens e vamos remover as propriedades padrão dela para a gente transformar em menu, né? Menu UL. Vai ter margin 0, padding 0, list style none. E isso faz com que tire aqui, ó, todos os esquemas da minha lista. E agora eu vou fazer um menu li float. Não, float agora não, né? Float left
ele vai ficar um do lado do outro, né? E agora eu preencho as propriedades aqui. Então, altura 40 pixels, altura da linha 40 pixels para ele alinhar. Então, um padding left, segundo a nossa imagem, o meu padding left vai ser de 8 pixels, né? Então ele vai botar 8 pixels para cada lado, 8 pixels na direita também. Então vamos testar aqui. Ok, nossos itens estão aqui, né? E o que resta agora a gente fazer é primeiro transformar eles em link, para depois a gente fazer o esquema de menu drop-down e todo aquele detalhe, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eles têm que botar é esse esquema aqui. Vamos copiar. Home. E copiar aqui para cá. Tirar essa classe e botar aqui os links. Copio de um lado. Depois eu pego o fechamento do link, né? Copio do outro. Não esquece disso, tá? Senão ele vai quebrar o HTML e não vai funcionar direito. Então, todo mundo é link aqui agora. Maravilha. Vamos aqui, na verdade, estão com o link errado, né? Mas todos são links. E o processo agora é a gente mudar as cores desses links, né? Então, menu A, color branco, test decoration none, a gente já viu sobre isso aqui, né? Ó. No nosso A, test decoration none, né? E cor branca. Basicamente é o mesmo esquema que a gente está fazendo aqui, né? Então, beleza, maravilha. E vamos agora começar a fazer o nosso menu drop-down. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é construir a estrutura que permite que isso aconteça, tá? Então eu vou te dar uma dica agora de ouro para você criar um menu drop-down utilizando o CSS. A primeira coisa é o seu submenu, ele deve ficar dentro do seu li, ok? Então, por exemplo, segundo o nosso layout aqui, entretenimento, ele é um menu drop-down, por causa da setinha aqui, né? Então, para isso, a gente vai criar, vamos dar um espaçamento aqui, na nossa tag, e a gente vai criar uma div chamada submenu, tá? E vamos aplicar um estilo nessa div aqui. Primeira coisa que a gente vai aplicar é uma largura para ela, vamos supor 150 pixels, uma altura de 150 pixels também. Isso para a gente visualizar ela, tá? Depois eu vou alterar essas propriedades. Um background color preto e, obviamente, como é um submenu, vai ser um item flutuante, né? Então, position absolute. Ok? Então, inserimos aqui e vamos dar um F5 para ver como fica. Então, beleza, ó, ele já está no lugar certo para ele ficar, né? Então, o que é que eu tenho que fazer agora para que ele funcione? Inicialmente, essa div aqui com o submenu, ela não vai aparecer, né? Então, para isso a gente põe um display none, ok? Eu já te ensinei sobre ele, ele faz com que não apareça nada na tela, né? Então, ó, não tem nada aqui na tela, tudo bem? E como é que a gente faz aparecer? A gente tem como fazer isso com JavaScript e também tem um truquezinho para fazer isso com CSS, que só com CSS, na verdade, né? Que é o seguinte: como o meu submenu está dentro do meu li, eu posso fazer simplesmente o seguinte, ó. Vou fazer aqui. Menu li, dois pontos, hover. Ou seja, quando passar o mouse, ele vai
adiantar um pouco mais e vai entrar em submenu e vai dar um display block. Ou seja, quando essas condições forem aplicadas, ele vai dar isso daqui em submenu. E como é que essas condições são aplicadas? Quando ele entrar em menu, depois ele vai entrar em li, quando o mouse estiver em cima desse li. E aí, estando essa condição satisfeita, ele vai vir para a próxima, que ele vai entrar em submenu e vai mostrar o meu submenu. Vamos testar isso na prática? Atualizei a página aqui, tá? Então eu vou passar aqui o meu mouse, ó, em entretenimento, e ele automaticamente já mostra aqui, ó. E você vê que eu posso andar com o meu mouse sem problema. O problema do JavaScript, de fazer com o JavaScript, é que você tem que ter cuidado para, ao passar o mouse aqui, ele aparece, mas quando você tira o mouse do menu, ele desaparece o submenu. Nesse caso aqui não tem esse problema. Apenas quando eu tiro o mouse deles, aí ó, ele some automaticamente. Ou venho para outro menu aqui, ó. Mas entrei em entretenimento, ó, ele já aparece o meu submenu. Aí, ó, saí, ó. E aí fica um processo automático e eu consegui fazer isso apenas com o CSS. Ok? E você viu como foi simples? O processo é simplesmente esse, ó. Dentro do meu li, eu ponho o meu submenu. Dentro do meu submenu, eu ponho aqui esse tipo de CSS. Ou seja, eu criei primeiro o meu submenu aqui, né, o estilo dele, e depois eu vim menu, li hover, submenu e dei um display block. Ou seja, quando eu tiver com o mouse em cima do meu menu, ele vai vir no submenu e vai dar display block. Ok, ó? Lembrando que ele está dando para esses menus aqui, porque eles são li. Só que dentro deles não tem submenu. Ou seja, esse daqui tem, então vai funcionar. Esses não tem, então não vai funcionar. Ele vai aplicar esse efeito aqui em nada, porque não existe a div submenu dentro deles, né? Então aqui, ó, quais são os menus drop-down que a gente tem? Entretenimento, esportes e notícias, né? Então, para isso a gente vem e repete essa mesma estrutura em esportes e em notícias. Notícias. Então, ó, se eu vier em entretenimento, ele aparece, em esportes ele aparece e em notícias ele aparece. Ok? Então, nosso menu já está pronto e a gente tem que fazer só mais um detalhe. O primeiro deles é botar aquela setinha aqui, né? Setinha aqui do lado. E depois é criar um menu real aqui no lugar dessa caixa preta aqui que a gente fez. Então vamos lá. Vamos botar a primeira setinha aqui do lado. Para botar a setinha, nada mais você faz do que pôr uma imagem, border 0, e a gente põe uma largura de 10 pixels, por exemplo. Deixa eu tentar medir aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir. Não vou conseguir não. Vamos fazer no olho aqui. 10 pixels. Então, assets, barra images. Eu já preparei essa imagem aqui, tá? Antes de gravar essa aula. Então, essa arrowdown.jpg. Então, arrowdown.jpg. Arrow significa flecha e down para baixo, né? Então, flecha para baixo. .jpg, border 0 e largura 10. Vamos ver só se está funcionando, se está aparecendo. Ok, está aparecendo aqui já. Infelizmente, eu não achei uma setinha branca sem transparência. Então, eu vou botar essa por enquanto. E depois eu procuro para a gente não perder tempo nessas imagens, eu procuro uma certinha, uma branca sem fundo e eu substituo, tá bom? Mas você entendeu o conceito disso aqui. Então a gente repete o mesmo processo nos outros itens, nos que tem submenu, né? Então, aqui tá. Então, passei em home, economia, entretenimento tem submenu, esporte tem, geral, notícias tem e beleza. Tudo bonitinho, ok? Vamos agora criar o nosso próprio submenu. Então vamos lá. Para a gente criar ele, é bem simples. A gente pode fazer várias divs com o A dentro
ou a gente pode fazer o A com várias divs dentro. No caso, a gente faz assim, ó. Aqui tá, vamos botar um link qualquer. E dentro do meu A, eu ponho uma div chamada submenu item. Ok? E aí dentro da div eu ponho submenu 1. E aí eu repito aqui umas 5 vezes, tá? Então submenu 1, submenu 2, 3, 4 e 5. E vamos fazer esse submenu aqui. Então, o nosso submenu vai ter 150 de largura, até aí tudo bem, a gente pode manter. A altura não vai ter, porque ela é flexível, né? Ela depende de quantos itens estão no nosso submenu. E submenu item vai ter 30 pixels de altura, line height de 30 pixels também, tá? Para ele alinhar no meio. Vai ter 150 pixels de largura, né? A minha div. E basicamente isso, inicialmente, vamos ver como é que tá. Então aqui eu vou tirar esse fundo preto e vamos testar. Ele deve estar aparecendo por causa da setinha, mas não tem fundo, então não vai aparecer. Vamos botar um fundo vermelho, né? Para ficar combinando com o nosso, para ficar como se fosse uma continuação do nosso menu. Então, beleza. Apareceu aqui, ó. Vamos botar só umas margenzinhas ao lado aqui para não ficar colado. Então, padding left 10 pixels, por exemplo, eu tenho que tirar daqui 140, né? Então, ó, ok, ficou bonitinho. E vamos fazer só mais um efeito, que é o de passar o mouse e ele dá um pouquinho uma esclarecida aqui. Que é, a gente faz assim, ó, submenu item, hover, que é o efeito de passar o mouse, né? Background color, F2200. Vamos testar isso aqui. Não deu para ver nada. FF 5555. Ok, pronto. Então, passando o mouse, ó, ele só faz esse efeitozinho aqui para a gente visualizar, tá? Então, ok. Submenu criado aqui. Vamos criar só os outros porque não tem nada. Então, eles pararam de aparecer. Se eu vim aqui, copiar o conteúdo do submenu aqui e aqui. Cada um vai ter os seus submenus, né? Mas no nosso caso aqui, beleza, criamos os submenus de esporte e de notícia. Vamos botar tamanhos diferentes. Então, o de esporte só vai ter 3 e o de notícia vai ter 4. Então, ó, entretenimento, esporte e notícias. E você vê que ele se adapta, né, à altura de cada um, a quantidade de itens que tem cada um. Ok? Então, criamos um menu aqui com o drop-down e você já aprendeu mais uma técnica aí para criar um menu com drop-down com todas as funcionalidades necessárias. Ok? Se você quiser criar um outro submenu dentro desse aqui, o esquema é exatamente o mesmo. Tá? Você só vai posicionar a sua div para ela ficar mais aqui do lado direito, em vez de ficar para baixo. Mas fora isso, o esquema é o mesmo. Você põe dentro e faz o mesmo esqueminha de passar o mouse e tudo mais. Ok? Então, beleza, vamos para a nossa próxima aula.